Continuando com a potência, pessoal, nessa terceira etapa coloquei alguns exemplos para ficar mais claro, né? Usando frações, raízes e assim por diante. Olha só, menos 2 quintos elevado ao cubo. Isso aqui pode ser escrito como menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Quantas vezes? 3 vezes, né? Aliás, temos 3 fatores aqui. Então nós temos aqui negativo com negativo, fica positivo. Positivo com negativo, negativo. Certo? Isso na multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Então nós temos menos 8 sobre 125 avos. Um outro exemplo aqui. Menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso elevado a menos 4. Vocês observaram anteriormente que quando o expoente aqui é negativo, vai ficar 1 sobre. Tudo isso vai parar aqui embaixo. Certo? Agora o expoente que era negativo passa a ser positivo. Certo? Bom, isso aqui pode ser escrito como raiz quadrada de 3 à quarta potência dividido por 2 elevado à quarta potência. Tranquilo? Que vai ficar? Mantém a primeira etapa, né? O nosso numerador. E multiplico pela inversa do denominador. Certo? Que vai ficar então 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 6 é 6. 1 vezes tudo isso aqui, ó, vai gerar tudo isso aqui. Então vai ficar menos. Olha só, se daqui eu transformei nisso, então eu posso pegar isso e transformar nisso aqui. Então foi o que eu fiz. 2 à quarta dividido por raiz quadrada de 3 à quarta ficou como 2 dividido por raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vamos dar um salto daqui para cá. Olha o que aconteceu. Aqui em cima, no numerador, nós tínhamos raiz quadrada de 3. E aqui embaixo nós tínhamos o número 2 como denominador. Que o nosso expoente era negativo. Daqui para... Olha a raiz de 3 aqui onde veio parar. Ó. Raiz quadrada, perdão, de 3, né? E o 2, que era denominador, virou numerador. E o expoente, que era negativo, ficou positivo. Então daqui eu posso já vir direto para cá, simplesmente fazer a inversão desses valores e trocar o expoente, porque todo o processo vai cair nisso aqui. Agora isso aqui nós vamos resolver, correto? Então, isso aqui, ó, pode ser escrito como menos 2 raiz de 3 vezes menos 2 raiz de 3 vezes menos 2 dividido por raiz de 3 vezes menos 2 dividido por raiz de 3. Aí nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Multiplicação, negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Então tudo vai ficar positivo. Então vai dar 16. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. E 3 vezes 3 vai dar 9. Então tudo aquilo ali vai dar 16 nonos. Correto? 16 sobre 9. Uma forma interessante da gente representar uma potência. 2,15 elevado a 0. Às vezes a gente consegue exemplificar para o aluno 3 elevado a 0, 4 elevado a 0. E ele fala para a gente 2,15, professor, elevado a 0. Por que é 1? Bom, 2,15 pode ser escrito como 215 sobre 100. Certo? Tudo isso elevado a 0. O que vai ficar? 215 elevado a 0 dividido por 100 elevado a 0. Certo? Então virou expoente dos dois valores. 215 elevado a 0 é 1. 100 elevado a 0 é 1. E 1 dividido por 1 também vai dar 1. Agora essa parte é interessante, principalmente para o cálculo lá na frente. Não tem sentido matemático, pessoal, a gente falar no 0 elevado a 0. Correto? Então não tem sentido matemático. Lembrando que essa é a segunda expressão. A primeira expressão que nós vimos foi o 0 dividido por 0, né? Que também não tem sentido matemático, né? É indeterminado aquilo ali. Algumas propriedades de potência, vamos lá. B vezes M, B elevado a M, vezes B elevado a N,
é b elevado a m mais n. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo é 3 elevado a 2 mais 3. Vejamos que o expoente 2 e o expoente 3 foi somado aqui, ó. Então fica 3 elevado à quinta potência. b elevado a m elevado a n vai ficar b elevado a m vezes n. Então aqui nós temos 2 ao cubo elevado à quarta potência. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 4, que vai dar 2 elevado a 12, correto? Essa parte aqui, ó, elas são a mesma representação. Então, b elevado a m dividido por b elevado a n pode ser escrito como b elevado a m dividido por b elevado a n. Como que fazemos essa divisão? Mantemos a primeira parte, correto? E multiplicamos pela inversa da segunda. Consideramos que aqui embaixo tem o número 1, que é b elevado a n dividido por 1. A inversa, o inverso de b elevado a n é 1 sobre b elevado a n. Então, b elevado a m permanece, está aqui, certo? Agora, 1 sobre b elevado a n, esse expoente aqui embaixo é positivo, ele fica negativo. Então, vai ficar b elevado a m vezes b elevado a n, que é a multiplicação de potência de mesma base, certo? Conserva a base que é b e somos expoentes. Então, vai ficar m mais menos n. E positivo com negativo fica negativo. Então, vai ficar b elevado a m menos n. Então, se estiver dividindo duas potências, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Olha um exemplo clássico aqui, ó. Imagina aqui, ó, 5 elevado a 632. Ia ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Teríamos 632 número 5 nessa multiplicação. Aqui embaixo, nós vamos ter como 5 elevado a 630. Realizando a propriedade, nós vamos ter 5 elevado a 632 menos 630, que vai dar 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que vai dar 25. Ficou tranquilo, né? Outra propriedade. B vezes C elevado a M é igual a B elevado a M vezes C elevado a M. Isso facilita em alguns casos. Por exemplo, 2 vezes 3 elevado à quarta potência pode ser escrito como 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Correto? Então não preciso fazer a multiplicação aqui 2 vezes 3, 6. 6 elevado à quarta não, mas precisar pode fazer também. Tranquilo? Raízes enésimas de números reais. Certo? Olha só. X elevado a n tem que ser igual a b. Qual é o valor que eu coloco aqui no lugar do x, que eu substituo no lugar do x, tal que eu elevo a n e db. X elevado a n é x vezes x, quantas vezes? N vezes. E tudo isso tem que ser igual a b. Vejamos um exemplo aqui, ó. X ao cubo, x elevado a 3, x elevado à terceira potência, é igual a menos 8. Qual é o valor que eu coloco no lugar do x para que tudo isso aqui dê menos 8? Bom, nós vimos que, vamos ver, aliás, né, que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, isso 3 vezes, vai dar menos 8. Quer ver? Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o valor que eu coloco aqui no lugar do x, que elevado ao cubo dê menos 8, é o menos 2. Correto? Então, achamos o valor de x. Agora, veja só que coisa interessante. X ao cubo é igual a menos 8. Tem algumas representações matemáticas que dizem, se eu colocar raiz cúbica de um lado e raiz cúbica do outro, mas eu vou fazer de modo direto, tá? Isso aqui vai ser, olha só, x é igual, quando aqui é 3, vai ficar a raiz cúbica, esse valor vai parar aqui, tá vendo? De menos 8. E raiz cúbica de menos 8 é um valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê menos 8. Então, x é igual a menos 2, pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, certo? 3 vezes, que é esse númerozinho que vai aqui, no índice, é igual a menos 8. Ao outro exemplo. X elevado à sexta potência é igual a 8. Então, x é igual a raiz de 2 ou x é igual a menos raiz de 2. Vamos ver aqui como isso se caracteriza. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 6 vezes, né, com 6 fatores, aliás, vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4.
Então aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, correto? Então achamos aqui ó, um valor que multiplicado por ele mesmo 6 vezes, que vai dar 8. E menos raiz de 2. Menos raiz de 2 também com 6 fatores, também vai dar, porque ó, negativo com negativo, positivo. Raiz de 2, raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. É o hábito, né, da gente estar resolvendo particularmente falar assim. Mas olha só, como que eu consigo representar isso usando aquela ideia anterior? Bom, sabemos que x elevado à sexta potência é igual a 8. E x pode ser escrito como raiz sexta de 8, correto? E agora, o que eu faço? Aí nós vamos usar essa propriedade aqui, ó. Se b é maior que 0 e n é um número natural, a raiz enésima de b é um número positivo que elevado à potência n resulta em b. Bom, primeira coisa, raiz enésima de b pode ser escrito como b elevado a 1 sobre n, tranquilo? Uma vez que aqui em cima do b tem o expoente 1, por quê? 5 elevado a 1 é 5, 6 elevado a 1 é 6, 10 elevado a 1 é 10. Qualquer número que está elevado a 1 é ele próprio. Então b pode ser escrito como b elevado a 1. Vejamos ó, que esse 1 ele vai parar aqui em cima. E esse n que está lá em cima vai parar aqui embaixo, aqui embaixo no denominador. Certo? Tá meio teimoso, não está querendo ser assinalado, mas vamos lá. Tá certo? Então o n foi parar como denominador da fração. Ficou b elevado a 1 sobre n. E a propriedade diz que se realizarmos a multiplicação de raiz enésima de b vezes raiz enésima de b vezes raiz enésima de b n vezes, vai dar b. Veja como isso é certo. Ó, 6 pode ser escrito como raiz quarta de 6 vezes raiz quarta de 6. Quantas vezes? 4 vezes, né? Olha, com 4 fatores. Bom, sabemos que o expoente aqui do 6 é o 1, certo? Assim como o b aqui elevamos a 1. Então, raiz quarta de 6 pode ser escrito como 6 elevado a 1 sobre 4. Então vai ficar 6 elevado a 1 sobre 4 vezes 6 elevado a 1 quarto vezes 6 elevado a 1 quarto, 4 vezes. Isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base, uma vez que a base aqui é 6 em todos. Então eu mantenho a base 6 e somo os expoentes. 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Que vai dar 6 elevado. Se eu adicionar aqui, ó, vai dar 4 sobre 4. E 4 dividido por 4 vai dar 1. E 6 elevado a 1 é 6. Viram como é que a propriedade é válida? Então, nós podemos estar utilizando potência e estar utilizando essas propriedades aí. Veja só. X elevado à sexta potência é igual a 8. Bom, pode ser escrito como x é igual a raiz sexta de 8, correto? Então, isso aqui pode ser transformado nisso. Agora, 8 é 2 ao cubo. Por quê? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E sobre o 8 aqui ó, tem o expoente 1. Então, isso aqui deve ser escrito como 8 elevado a 1 sexto. Só que 8 é 2 ao cubo, certo? Então, no lugar de 2 ao cubo aqui, nós poderíamos considerar como 8. Bom, potência de potência. O que eu faço? Mantenho a base, que é 2, e multiplico os expoentes. 3 vezes 1 sobre 6. Que vai ficar 2. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3 sextos. Se eu dividir aqui em cima por 3, aqui embaixo também por 3, nós vamos ter 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, x é igual a 2 elevado a meio. Então, x pode ser considerado como raiz quadrada de 2. Certinho? Então, já representa boa parte do que falamos ali, né? Pessoal, nós temos um fórum Tira Dúvida. Gostaria que vocês começassem a postar suas dúvidas lá. Aconteceu alguns contratempos, mas espero que vocês estejam conseguindo desenvolver as atividades, certo? Daqui para frente as coisas vão caminhar mais tranquila e gostaria que vocês dedicassem bastante nessa primeira parte. Vai ser fundamental para a compreensão do processo. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.